Sabe por que a igreja brasileira não está vendo mais cura? Sabe por que a igreja evangélica Assembleia de Deus não está vendo mais salvação? Sabe por que nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo? Sabe por que batismo com o Espírito Santo não acontece mais? Porque batismo com o Espírito Santo não é dado para crente ficar brigando para ver quem fala mais línguas estranhas e profetiza melhor. Dons do Espírito não é dado para a igreja negociar. Dom da palavra não é dada para pregador ficar pregando e transformar a mensagem em filosofia em que ele ganha dinheiro com ela. Evangelho é poder para sair das quatro paredes. Evangelho é poder para você entrar no hospital, orar por canceroso, ele ser curado e ser salvo. Evangelho é poder para você entrar na macumba e libertar o macumbeiro da macumba. Evangelho é poder para você entrar dentro do presídio, libertar o prisioneiro das garras do diabo. Evangelho é poder para você entrar dentro da casa do suicida, tirar o suicídio dele e ele transformar no poder da palavra de Deus. Jesus, nessa última hora, procura mensageiros que sai da sua casa. Você acha que ser crente, dizimista, cultuar é tudo, porque hoje a gente tem um currículo muito lindo. A gente acha que ganhar alma é trabalho só de ministério. É certo que tem ministério que não ganha alma, mas ganhar alma não é para sobreiro, é para quem teve contato com o poder de Deus, é para quem foi salvo por Jesus. Hoje é dia nacional de missões, mas tem muitas igrejas que não têm missões. Tem muitos crentes que sequer pregaram o evangelho. Você entra no hospital, você entra no ônibus, você atende pessoas, você conversa com pessoas e não tem coragem de dizer para essa pessoa que Jesus salva, que Jesus cura. Aí você vem para um culto de missões e coloca a sua oferta na salva e diz: eu já fiz a minha parte. Jesus desceu do céu, se fez carne, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai trabalhando. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. É tempo de nós levantarmos as mãos, é buscarmos as almas. Elas estão presas, elas estão gemendo, mas você tem a autoridade do evangelho. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 3 a seguir, diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, agora e passemos para o arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e ruído de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas nos seus cavalos. Os seus jumentos deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda,
E dali também tomaram alguma coisa e foram e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos portões da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. Meus amados, hoje é Dia Nacional de Missões. Eu quero falar sobre os mensageiros de boas novas. Nós estamos num texto bíblico que o contexto é um caos espiritual, um caos político e um caos social. A nação de Israel, que se dividira em Reino Sul e Reino Norte, norteou a sua vida distanciando dos caminhos do Senhor. Em destaque, o texto lido está referindo ao Reino Norte. E após a dinastia de Jeroboão, uma dinastia ímpia de Onre, que deu origem a Acabe, que gerou a dinastia acabiana, distanciou-se dos caminhos do Senhor e veredou pelo caminho do baalismo, introduzindo a adoração a Baal e a Acera. Por tal, Deus então feriu seu povo, cumprindo as Escrituras. As maldições vieram sobre este povo, quer de forma natural, quer de forma política. Espiritualmente, o Senhor Deus permitiu fome. O capítulo 17 e 18 de 1 Reis revela que nos dias de Acabe, o Senhor então não permitiu chuva naquela terra por aproximadamente 7 anos. E isto era uma das maldições provida por Deus no Monte Ebal, para quando a lei do Senhor fosse transgredida. A posteriori de Acabe, seu filho Jorão, o Senhor Deus permitiu que os seus inimigos, a qual Deus havia dito, na benevolência proferida no Monte Gerizim, que se eles obedecessem, um inimigo viria por um caminho e sairia por 7. Mas agora Deus permite que o inimigo venha por um caminho e encontra 7 para derrotá-los. Ben-Hadad, o inimigo do povo de Deus do Reino Norte, ele se levanta para sitiar a cidade de Samaria, a capital do Reino Norte. Ben-Hadad é o rei cujo rei Acabe não o exterminou e fez com ele aliança, e por tal recebeu de Deus a represália cabível. Nos dias de seu filho, o rei da Síria então vai cercar Samaria, e o cerco demora tanto tempo que o povo de Deus começa a ter fome. A fome é extrema, ao ponto deles pagarem caro por uma cabeça de jumento. Capítulo 6, versículo 25, revela que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata, e que a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. A cabeça de jumento era para alimento, e o esterco era para acender o fogo. Jumento é um animal impuro, que o povo de Deus não comia, mas dada a fome, eles pagavam o que o pastor Alderi Nelson Rocha calculou
em 44 dólares por uma cabeça de jumento, que equivale a aproximadamente 300 reais, e pagava o equivalente a 5 dólares pelos meio quilo, 5 quilos de esterco de pomba, um valor altíssimo que eles pagavam dado a ausência, pois o cerco não permitia entrar e nem sair. A pestilência não era pequena, pois uma mãe, em um dado momento, procura o rei para julgar a sua causa, e o rei lhe replica perguntando: da onde ele vai poder socorrê-la? Da eira ou do lagar? Uma vez que estão presos na sua própria cidade, ele então não vê solução se Deus não der solução. A mãe então reclama que acordou com a sua companheira, cozer seu filho e com ela alimentar. Mas no outro dia, quando foram comer o filho da outra, ela não permitiu, e ela queria que o rei julgasse o canibalismo que estava sendo praticado naquela cidade. O rei, revoltado, promete cortar a cabeça de Eliseu, porque julga que é Eliseu o proferidor daquele mal, e envia um dos seus soldados para assim o fazê-lo. Mas o Senhor Deus revela ao rei e a Eliseu, e revelando a Eliseu, Eliseu então pede que a porta seja fechada, porque percebe que o ruído dos pés do rei vem atrás do seu mensageiro. Esse ruído propriamente é o ruído de alguém que está arrependido, por reconhecer que foi o Senhor quem enviou aquele mal. Ao chegar, Eliseu então assim o faz, e o rei reconhece que é o Senhor. E logo Eliseu profere uma mensagem profética, revelando que no amanhã, quase aquele tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O que era caríssimo ficará barato, porque ele profere que haverá trigo e haverá cevada. Trigo é uma comida de primeira qualidade, cevada é uma comida que se dava aos animais. Não tinha animal em Samaria, porque já haviam morrido de fome, e não havia trigo, pois o povo comia. Meus amados e queridos irmãos, estavam comendo os que podiam cabeça de jumento. Mas Eliseu profere que haverá tanto alimento para o povo quanto para os animais. O capitão do exército, que é o que tudo indica, o rei confiava, disse que ainda que Eliseu, ou Deus, abrisse janelas no céu, termo hebraico para janelas aqui é comporta, a mesma expressão do dilúvio, Deus, abrindo, não teria comida, com essa fartura para alimentar os de Samaria. Eliseu replica dizendo que na verdade haverá, mas ele não se alimentará, como uma punição pela sua incredulidade. Samaria continua cercada, o povo continua com fome, a pestilência aumentando, o canibalismo acontecendo. Mas a Bíblia diz que 4 leprosos que estavam à porta, e ao que tudo indica, esses leprosos viviam na porta para alimentar do que sobrasse. Leprosos dizem que essa lepra era branca, mas essa lepra era constatada pelo sacerdote, e uma vez constatada, eles deveriam ser expelidos do meio social para não contaminarem os outros. Lepra era uma evidência de maldição, uma evidência de pecado. Não havia cura para a lepra, somente Deus poderia curar um leproso, e após curado, ele deveria novamente ser revisado pelo sacerdote, passar pelas purificações para poder entrar no convívio social.
esses 4 leprosos que estavam à porta e que não estavam, na verdade, prontos para sequer ouvir a conversa, então olha um para o outro e se pergunta até que tempo eles ficarão na porta. Indo então e percebendo que a morte chegaria para eles, quer na porta, quer entrando no arraial dos sírios, decidiram então ir até o arraial dos sírios, no período noturno, em que alguns soldados estariam dormindo, para receber de lá auxílio ou a morte. Como para eles a morte já era uma morte assegurada, o que faria diferença? Morrer na porta ou morrer lutando por alguma coisa? A cidade não tinha comida para lhes dar, eles também não tinham comida para comer, não podiam entrar, então resolveram sair. E saindo até o arraial dos sírios, eles encontram fartura, pois os sírios fugiram. Para cumprir a profecia proferida, Deus fez com que ruídos surgissem, ruídos com tríplice intento. Os sírios ouviram no arraial ruídos de carros, ruídos de cavalo, como ruído de um grande exército, e amedrontado por estes ruídos que ouviram, fugiram, deixando para trás as tendas, os cavalos, os jumentos, as vestes, as pratas e o pão. Os leprosos chegaram, comeram e beberam, e após comerem e beberem, decidiram que deveriam voltar, porque o dia era de boas novas, e eles não poderiam ficar calados. Voltando, anunciaram e trouxeram solução para aquele povo ferido. Vejamos então que esses mensageiros se assemelham muito à igreja. Primeiro, porque esses mensageiros retratam os verdadeiros mensageiros do Evangelho, das boas novas, para um povo carente, para um povo pecaminoso. Olhando esse texto, eu vejo alguns retratos dos verdadeiros mensageiros de boas novas. Esta semana, para mim, como cidadão brasileiro, foi uma das semanas mais tristes. Eu já havia vivenciado ela em outras esferas, e mais uma vez revivi a mesma. Nasce nos nossos corações indignações, ao ver a comunidade carcerária do Brasil aumentando, e vários projetos de leis cada vez mais severas, a gente fica a perguntar o que resolverá esse problema nacional, problema de segurança, problema ético, problema de corrupção, problema morais, família entrando em cautismo, suicídio, tendência à prostituição, família se degladiando, divórcio aumentando, adolescentes destruindo as suas vidas, comunidades diferentes surgindo na sociedade, vítimas do crack, das drogas, pessoas que são consideradas quase como que monstros, dado a um caos. A pergunta é: o que estamos a fazer? A igreja, em muitas dessas situações, vive imune a esse mal, vive guardada. Nós temos a nossa família, nós temos o ministério, nós temos a igreja, nós temos a Bíblia, mas o que estamos fazendo? Quase sempre compartilhamos as más notícias, até porque sites que dão like, sites que dão audiência, são estes que promulgam o mal, as desgraças, as percas. É isso que traz Ibope. O que me chama a atenção é que nós, embora tenhamos no meio deste caos a promessa do Salmo 91, que 1000 cai ao lado, 10.000 à direita, parece estarmos pensando que somos os únicos que temos o direito. Os leprosos vai nos anunciar boas novas, e eles vai retratar as características dos mensageiros de boas novas. A primeira
está no versículo 3 e 4. Eles olham para a sua vida, percebe quão breve está, e ao invés de ficar na porta de uma cidade canibalista, de uma cidade cuja desigualdade social é caótica, ao invés de esperar por um rei que não tem mais solução, e um rei desesperado, eles resolvem arriscar, eles resolvem sair, eles resolvem, meus amados irmãos, a não ter nada por precioso, a não ser procurar o pão, procurar o alimento, procurar fazer alguma coisa. É impressionante que o versículo 3 e 4 revela que eles entenderam que eles não poderiam entrar na cidade, que eles não poderiam receber nada da cidade, porque a cidade estava em caos. Eles estavam também diante do arraial dos sírios, que ficavam a 40 quilômetros. Então eles disseram: nós estamos no meio e nós estamos neutros. Se nós ficarmos aqui, morreremos. Se formos lá, morreremos. Então vamos fazer alguma coisa para fazer a pena, valer a pena viver. A primeira coisa que eu observo nesses mensageiros é que esses mensageiros não tiveram as suas vidas por preciosa. Eles pararam e refletiram que ficar parados não era a solução. E essa é a primeira revelação que tenho desse texto. Nós, crentes, muitas vezes estamos como os leprosos na porta. A porta na cidade era o lugar mais forte que tinha, era o lugar onde os príncipes se assentavam, onde as autoridades delegavam. Mas ali as autoridades não poderiam delegar nada, porque o rei não tinha onde recorrer, não tinha pão, não tinha cavalo, não tinha soldado, havia mortandade, mortes e mais morte, e do outro lado havia um adversário cruel, que transformou uma cidade em prisão, e no meio deles 4 leprosos. Sim, senhores, leprosos que não podiam estar em contato com a família, leprosos que não podiam estar em contato com a sociedade, leprosos que não podiam adorar, leprosos que também viviam uma vida insignificante, mas entendeu que não era justo morrer parado, não era justo terminar a vida daquela forma. Sofridos sim, mas decidiram caminhar e tomar uma decisão: vamos partir para o arraial do adversário. É lindo isso, porque eles vão explicar para nós que nós não podemos ficar no meio deste caos, entre direita e a esquerda, entre extremos e extremos, e esquecendo que a igreja só está no meio, porque ela é um corpo mediador, que vai mediar pessoas para Cristo, tirando-as das trevas e transportando-as para a luz pelo poder do Evangelho. Uma das primeiras características que retrata os mensageiros de Boas Novas é que eles não vivem em neutralidade. Neutralidade é um dos problemas mais terríveis do nosso cristianismo. A Bíblia diz que o Senhor ordenou a Jacó retornar a Betel, aonde o Senhor o havia encontrado. Mas Jacó, meus amados e queridos irmãos, resolveu ficar em Siquém. Siquém é o termo meio ou neutro que ficava entre o monte Gerizim e o monte Ebal. Ele não foi nem para trás e nem para frente. A sua estada em ponto neutro colocou em risco a sua família. Sua filha foi violentada, seus filhos quebraram um voto em nome do Senhor, e o próprio Deus se tornou adversário, porque o transgredir ao preceito divino ocasionou nisso. Estes leprosos saíram. A igreja do Senhor, ela não pode ficar engessada, parada, porque ela tem autoridade que ninguém tem. Bill Clinton teve autoridade, mas passou.
George W. Bush teve autoridade, mas passou. Barack Obama teve autoridade, mas passou. Também o último presidente americano, que também teve autoridade, já passou. Também o atual presidente também vai passar. A igreja tem autoridade, a autoridade da igreja é ilimitada. O poder que a igreja tem é ilimitado. A igreja pode marchar e sair dessa celeuma de engessamento e fazer a pena a vida que temos em Cristo. Muitas pessoas estão parados, esperando não sei o que, mas com medo de morrer, já morrendo, com medo de perecer, já perecendo, e não toma um passo. Paulo escrevendo, ou Lucas escrevendo o discurso de Paulo em Atos 20, 24, quando despedia em Mileto, ele diz: mas eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que com alegria cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, de dar testemunho do evangelho da graça. Paulo não tinha nenhuma apreciação pela sua vida. A vida de Paulo só era interessante se ele cumprisse a propagação do evangelho. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, em João capítulo 4, versículo 32, foi convocado pelos discípulos para comer, e ele replicou dizendo: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. O versículo 34, 33, os discípulos perguntam: será que o mestre trouxe uma outra comida? Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade do Pai, é cumprir e terminar a obra que eu tenho feito. Um crente salvo em Jesus, ele não pode ser neutro, ele não pode ser parado em qualquer ambiente que ele está, ele tem que avançar e testemunhar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Meus amados, eu tive o prazer de ver meus pais servir a Deus, e via meu pai com a perna cortada, praticamente quase que amputada, andar quilômetros de bicicleta para ganhar uma alma. Meu pai não era pastor, não era missionário, meu pai era um homem comum. Eu via minha mãe andar de a pé para ganhar uma alma para Jesus. Hoje nós vemos jovens com vergonha de propagar o evangelho nas universidades. Nós vemos crentes com vergonha de pregar o evangelho no shopping. Nós vemos obreiros que só pregam em plataforma, mas quando estão no aeroporto ou no hospital, não tem coragem de falar do amor de Jesus. Pessoas morrendo, pessoas sofrendo, pessoas angustiadas, mas as pessoas que recebem todo domingo palavras de vida, palavras de vigor, palavras de paz, não têm coragem de sair para levar uma mensagem de salvação, porque tem medo de ser reputado por um religioso, tem medo de perder a reputação de uma pessoa qualquer, tem vergonha de se identificar como cristão, tem vergonha de ser chamado de servo do Rei Jesus. Mas o macumbeiro não tem vergonha, o liberador da maconha não tem vergonha, o propagador da eutanásia não tem vergonha. Só que se uma pessoa tiver depressiva, nenhum destes pode tirar a depressão, nenhum destes pode libertá-los da prisão. Mas o crente mais fraco, na faculdade, na empresa, em qualquer lugar que ele estiver, se ele levantar as mãos e orar no nome do Senhor Jesus, barreiras caem por terra, demônios recuam, mas ele, cheio de boas novas, temem muitas coisas, tem vergonha de falar. Quantas pessoas suicidam, sendo que conversaram horas com um crente? Quantas pessoas se distanciam de lares, mesmo tendo conversado com um crente hora antes de fazer? Por quê? Porque crentes insistem em ficar em neutro. Crente salvo em Jesus, ele é como Paulo em Romanos 1:16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
primeiro do judeu e também do grego. Olha, meus amados irmãos, crente nessa última hora tem que avançar, não tem que ter vergonha de propagar o evangelho, tem que sair da neutralidade. LGBTQs, ele cria filmes, minisséries, novela e propaga, chamando as pessoas para sair do armário e publicarem a sua sexualidade. Está na hora também dos crentes saírem desse armário da vergonha e não ter medo de propagar o evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que transforma. Eles saíram, eles demonstram dinamismo, eles demonstram, meus amados irmãos, nenhum apego pela vida. A segunda coisa que eles revelam e retratam é que eles contemplam o agir divino. Sim, senhores, eles saíram daquela posição de inércia, e saindo, quando eles chegaram, eles perceberam que os sírios foram embora. Não havia guerreiros, não havia espada, não havia nada. O escritor disse que o Senhor fez ouvir, meus amados e queridos irmãos, um ruído de exército, um ruído de cavalo, um ruído de soldados, e os sírios que estavam bem preparados fugiram. Percebe que não foi os leprosos, foi o Senhor que fez. Alguns estudiosos dizem que à medida que os leprosos caminhavam, Deus transformou a passada deles aos ouvidos dos sírios como se fosse um grande exército. Assim sendo, 4 leprosos, anônimos, desclassificados, quando caminhavam rumo ao adversário, o Senhor Deus transformou 4, segundo alguns, em um grande exército. Sabe por que a igreja brasileira não está vendo mais cura? Sabe por que a igreja evangélica Assembleia de Deus não está vendo mais salvação? Sabe por que nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo? Sabe por que batismo com o Espírito Santo não acontece mais? Porque batismo com o Espírito Santo não é dado para crente ficar brigando, para ver quem fala mais línguas estranhas e profetiza melhor. Dons do Espírito não é dado para a igreja negociar. Dom da palavra não é dada para pregador ficar pregando e transformar a mensagem em filosofia em que ele ganha dinheiro com ela. Evangelho é poder para sair das 4 paredes. Evangelho é poder para você entrar no hospital, orar por canceroso, ele ser curado e ser salvo. Evangelho é poder para você entrar na macumba e libertar o macumbeiro da macumba. Evangelho é poder para você entrar dentro do presídio, libertar o prisioneiro das garras do diabo. Evangelho é poder para você entrar dentro da casa do suicida, tirar o suicídio dele e ele transformar no poder da palavra de Deus. Jesus, nessa última hora, procura mensageiros que sai da sua casa. Você acha que ser crente, dizimista, cultuar é tudo, porque hoje a gente tem um currículo muito lindo. A gente acha que ganhar alma é trabalho só de ministério. É certo que tem ministério que não ganha alma, mas ganhar alma não é para sobreiro, é para quem teve contato com o poder de Deus, é para quem foi salvo por Jesus. Hoje é dia nacional de missões, mas tem muitas igrejas que não têm missões, tem muitos crentes que sequer pregar o evangelho. Você entra no hospital, você entra no ônibus, você atende pessoas, você conversa com pessoas e não tem coragem de dizer para essa pessoa que Jesus salva, que Jesus cura. Aí você vem para um culto de missões e coloca a sua oferta na salva e diz: eu já fiz a minha parte. Jesus desceu do céu, se fez carne, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, está à destra de Deus Pai trabalhando. Ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. É tempo de nós levantarmos as mãos, é buscarmos as almas. Elas estão presas, elas estão gemendo, mas você tem a autoridade do evangelho. Quando você começar a pregar, as portas vão se abrir.
Quando a igreja brasileira parar de subir de palanque, quando pregadores do evangelho parar de ficar propagando o candidato C e B, quando nós pararmos de vestir camisa da seleção brasileira para ir para a praça de São Paulo protestar civicamente, revestir a bandeira do evangelho e descer para os valados, é despreocupar de dinheiro no bolso e preocupar de almas salva. Jesus vai voltar a batizar, vai voltar a curar, vai voltar a libertar. Levante a tua mão se você quer. Levante a sua mão. Essa boca sua, essa língua sua, você fala do governo federal, fala do dólar, fala de Trump, mas não fala de Jesus. Você fala do seu pastor, fala do seu líder, mas não fala de Jesus. Você fala que está cara a carne, que está difícil, que está calor em Cuiabá, mas não fala de Jesus. O Jornal Nacional fala isso, a Gazeta fala isso. É preciso a igreja saber que ela foi colocada na terra para falar que Jesus é o único, Ele é Senhor, Ele tem poder, Ele está com as mãos estendidas. Quando eles vão, eles contemplam, aleluia. Jesus vai quebrar barreira novamente, aleluia. Jesus vai quebrar barreiras novamente. Eu espero que essa geração não tenha vergonha do evangelho. Eu espero que essa geração não tenha vergonha do evangelho. Eu espero que essas mulheres do ciclo de oração não tenham vergonha de propagar Jesus pelas praças. Levante as suas mãos ao céu. Eu entro num avião, eu pego a minha Bíblia e abro e leio. Eu não quero saber quem está do meu lado. Eu não quero saber se está o bambambam da direita, o bibibim da esquerda. A Bíblia é o meu maior tesouro. Eu não quero saber se eu estou no hospital, a Bíblia está comigo e eu leio a Bíblia ali. Eu não tenho outro papo a não ser Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Foi Ele que me salvou, foi Ele que me batizou com o Espírito Santo. Ele não me chamou para ganhar dinheiro, Ele não me chamou para ser ator, Ele não me chamou para ser palestrante, Ele não me chamou para administrar templo, Ele me chamou para tirar almas do inferno, é trazê-las para Cristo. Eles foram, e quando eles foram, Jeová foi na frente. Quem pode dar glória a Deus? Quando a igreja faz a missão, Jesus já vai na frente, vai abrindo as portas. Eu estou pregando aqui, você se emociona, mas eu queria saber se amanhã você vai ter coragem de pregar no ponto do ônibus. Eu estou pregando aqui, você até se arrepia. Eu quero saber se você vai ter coragem de orar por aquela pessoa que toda semana fala os seus problemas. Eu estou falando aqui, você fica alegre. Eu quero saber se você vai parar de olhar para o corpo daquela moça e olhar para a alma dela. Eu estou falando aqui, você se arrepende. Eu queria saber se você vai parar de olhar pornografia e ver a escravidão que a pornografia causa. Eu estou pregando aqui, você se arrepia, mas eu quero saber se você vai orar mais uma hora e trocar a Netflix e a novela pelas almas que estão morrendo. Eu estou falando aqui, você se arrepia, mas eu quero saber se amanhã, quando você pegar o jornal, a Gazeta e ver quantos morreram, você vai chorar e vai dizer: se depender de mim não morre mais nenhum, porque eu vou ao encontro. E quando você for, Cristo, 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 Cristo. Mas a terceiro retrato deles como mensageiro é que eles foram e contemplaram a ação divina. Mas a terceira característica é que quando eles chegaram lá, eles viram que o templo, que o arraial estava destituído, e eles entraram numa tenda, comeram e beberam. Entraram numa tenda, pegaram prata e pegaram ouro, e entraram numa tenda e se vestiram. Depois pegaram mais coisas e esconderam. O terceiro retrato dos mensageiros é que eram leprosos, eram na verdade destituídos, estavam famintos, mas além de não ficar em ponto neutro e não colocar a vida por preciosa, contemplar a ação divina, eles usufruíram das boas novas. Sim, senhores, não tinha comida
comida em Samaria. E se não tinha comida em Samaria, o que tinha para os leprosos que comiam dos resquícios como cães? Mas quando eles chegam naquele dia maravilhoso, eles olham e eles entram, e a primeira coisa que tem é pão e água. Eles comem. De repente eles são leprosos e pobres, mas eles pregam prata e ouro, e eu poderia simbolizar, porque prata fala de redenção e ouro fala de glória, e seria então dizer que eles foram redimidos e glorificados. Eles estavam famintos e foram saciados, eram pobres e foram enriquecidos, estavam despidos e vestiram. A terceiro retrato dos mensageiros de boas novas é que eles usufruíram. Sim, senhores, nós estávamos famintos, o evangelho nos alimentou. Nós estávamos sedentos, o evangelho nos matou a sede. Éramos pobres e não tínhamos nada, mas o evangelho nos enriqueceu. Estávamos despidos, e como despido a nossa lepra aparecia, mas ele nos vestiu. Pergunta quanto custou a sua salvação. Pergunta quanto custou esse sorriso do teu rosto. Pergunta quanto custou essa alma saciada pela água da palavra. Pergunta quanto custou essa mudança. Antes nós entrávamos aqui sujo, embriagado, sem ter nada, sem ter paz. Tudo que comíamos não alimentava nossa alma, nada matava a nossa sede. Mas um certo dia chegamos em um local em que o inimigo fugiu, porque Deus os expeliu. E quando eles viram, eles disse: vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele deu o pão da vida, ele deu a água da vida, ele te enriqueceu com o seu sangue, te purificou, e com a sua glória te glorificou. Ele te viu despido e diz: agora vou cobrir-te com a minha justiça. E aqueles que eram agora leprosos, famintos, estavam saciados. Aqueles leprosos pobres estavam enriquecidos, estavam despidos, mas agora estavam vestidos. Você se esqueceu que o evangelho fez por ti. Esse evangelho te transformou, e todo mensageiro de boas novas sabe o sabor do evangelho. Ele experimentou e viu que Deus é bom. Ou você nunca teve encontro com a graça? Todo mensageiro de boas novas, ele experimentou, ele usufruiu da graça do evangelho. Você sabe o que é ser livre? Você está emburradinho no seu canto, é porque você esqueceu que antes você era um escravo do diabo. Para você não está mais valendo a pena sentar neste banco, é porque você esqueceu que era para você já estar sepultado. Você não abre a tua boca para glorificar a Deus, porque está quente. Mas tem muita gente na sarjeta gritando: Deus, me dá uma chance, que se eu sair daqui eu vou te glorificar. O salmista diz no Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor, é tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Evangelho não veio dar carro, ainda que seja consequência. Evangelho não veio dar casa, porque o governo mais corrupto já deu. Evangelho não veio dar dinheiro, porque Silvio Santos já deu. E o que o evangelho veio dar? Evangelho deu o que você tem: vida, e vida com abundância, paz na alma. O Espírito Santo habita dentro de você. Você fala línguas estranhas. Você não prega para fazer bonito, você prega porque está cheio de Deus. Ou está cheio da carne? Está cheio do Espírito, porque mensageiro das boas novas já foram privilegiados por ela. Você consegue dizer isso glorificando o nome do Senhor? Eles comeram, beberam, enriqueceram, eles vestiram, pegaram a riqueza, esconderam, pegaram mais e esconderam. Veja onde nós estamos, veja onde estamos aqui. Não merecíamos estar aqui. O evangelho não só nos salvou, nos fez filhos, acampa anjos aos nossos redores, nos colocou em lugar de príncipe. Somos herdeiros com Cristo, somos livres. Aleluia, 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 aleluia. Quantos gratos tem a Cristo aqui hoje? Levante as suas mãos.
Está na hora de você agradecer a Deus. Você não merecia, foi pela graça dele. Os mensageiros propagam, porque recebem. E quando recebem dos privilégios da graça, o dia eles chegaram no começo da noite, comeram, beberam, enriqueceram, vestiram, guardaram, pegaram mais, olharam e disseram: tem mais, pegam mais, tem mais, pegam mais. Mas aí tem um terceiro retrato. E qual é esse retrato? Eles começam a se conscientizar dizendo: esse dia é dia de boas novas. Eles disseram uns para os outros: não é bom o que estamos fazendo, porque esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até amanhã, um mal virá sobre nós. Vamos agora. E vamos anunciar à casa do rei o que aconteceu. Há pelo menos 3 intenções para compartilhar. O dia de boas novas não é só para a Assembleia de Deus. O dia de boas novas não é só para os 4 leprosos. O dia de boas novas é para aquela casa que está presa. O dia de boas novas é para aqueles que estão comendo cabeça de jumento. O dia de boas novas é para aqueles que estão matando seus próprios filhos. E aí eu tenho que chorar, porque eu vivo num país de um índice de suicídio altíssimo. Um país em que todo dia adolescente se acaba. Você recebe notícias, você fica pensando: meu Deus, aonde vai parar? E eu fico pensando que todo dia a gente pega ouro, prata, come pão, pega roupa e estoca na nossa casa, e vai enchendo. E eu vejo que a gente tem credenciais, cursos de teologia, hebraico, grego, exegético, hermeneuta. A gente briga para saber quem é o melhor de linguística bíblica. Mas lá tem gente morrendo e a gente não quer compartilhar. O dia de boas novas não é para só nós, é para todos perdidos, é para todos pecadores, é para todos escravos. Eles esperam esse dia. O profeta não profetizou só para os 4 leprosos. Ele disse que em Samaria haveria comida para todos eles. Então os leprosos entendem: essas boas novas não pode ser só para mim, essa alegria não pode ser só para você. A segunda coisa que eles percebem é que se eles não anunciar, o dia que é bom pode se tornar mal, porque não é bom o que não é bom o que fazemos. Se esperarmos até amanhã, o mal vai surgir. Porque o dia que Jesus nos chamar no tribunal, Ele vai perguntar: as almas da região estavam sobre os seus cuidados, aonde elas estão? Que vergonha será para nós que enterramos o nosso talento, que achávamos que era pouco que recebemos e deixamos ele parar. E através daquele talento, quantas almas poderiam ser salvas? Mas o terceiro fator que ele se conscientiza é: o dia já está acabando e tem muita gente presa. Se esperar para o amanhã, pode ser tarde. Ouça que eu termino aqui. Aleluia. Mas vamos agora. Vamos agora. Não é amanhã, é agora. Vamos sair agora. Vamos para o arraial, vamos buscar. Vamos voltar lá e dizer o que nós recebemos. Oh glória. Esse culto não é para você voltar para casa pensando:
Esse culto é para você voltar procurando uma pessoa. Esse culto é para você voltar e ligar para um distanciado, dizer: Jesus te ama. Você quer reconciliar com o Senhor agora? Por que você está me ligando? Eu estou te ligando porque eu estou abençoado. Não é só para mim a bênção. Se eu não falar para você, o mal pode sobrevir sobre mim, mas o dia pode terminar. Jesus quer salvar as almas, mas Ele quer usar você, porque foi você que Ele abençoou. Ele quer através de você propagar o Evangelho. Vamos agora, e eu termino. Que eles vão compartilhar. E o versículo 10: vieram, pois, ao portão. Quem está vindo? O porteiro olha, porque os conhecia. Está vindo 2 homens bem vestidos. Quem sabe eles eram? Será que é os anjos que vieram, que Eliseu falou? Não, estão bem arrumados, estão bem nutridos. Mas quem será eles? Estão vindo com pés firmes. E eles chegam no muro e vai no portão e grita: Atalaia! E o Atalaia responde: quem está aí? Somos nós. Quem? Os leprosos. Leprosos? Qual leprosos? Os que saíram. Vocês não morreram, não. O que vocês querem? Vocês estão bonitos, estão vestidos, estão com voz forte, porque o Evangelho usa aquilo que não é para confundir os que são. Levante as suas mãos aos céus. Eu profetizo que nós vamos ver muita gente sair do beco do candeeiro para sentar nessas plataformas. Eu profetizo que Deus vai tirar do zero muitas mulheres que é escrava lá e vai colocar nesse círculo de oração. Eu profetizo que Deus vai tirar do Pumeria aqueles que estão escravos do diabo e vai colocar aqui para cantar. Eu profetizo que vai ter cânticos espirituais, porque quando eles entrarem nesse templo, eles vão adorar a Jeová, dizendo: foi Ele, é para Ele, glória pois a Ele. Eu profetizo que nós não vamos viver engessado na igreja, que nós não vamos ser uma igreja que não gera, mas Jesus vai confundir a terra, levantando quem não é para proclamar. Levante a tua mão, glorificando, 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 glorificando a papai, porque Ele está presente aqui nesta noite. É dia de missões, então é dia de resgatar as almas das trevas. E eu termino aqui dizendo que quando ele chega no portão, o porteiro olha para eles. É leproso, mas está vestido, está saciado, está enriquecido. O porteiro vai para dentro e diz: olha, os leprosos estão ali dizendo que o arraial está livre. Lá tem pão, lá tem água, tem prata e tem ouro, e tem roupa. Alguém olha e fala assim: você vai acreditar nos leprosos? Se eu não estava acreditando, mas a voz deles estão firmes. Aleluia. Eles falam com autoridade. Mas você está acreditando nos leprosos? É que eles estão vestidos, estão todos com ouro e prata. Eles não falam mais como antes, eles falam com autoridade. E é por isso que eu estou falando. Alguém fala para o rei: olha, tem 4 leprosos que falou para o porteiro falou para o capitão, e agora eu estou falando para vossa majestade, que eles estão dizendo que está livre. A sua obrigação é só falar. Só fala o endereço do Calvário. E diga que no Calvário tem libertação. Levante a mão. Fala que Jesus quebra as maldições do diabo. Fala que Jesus liberta do pecado. Fala que na cruz Jesus garante liberdade das trevas. Fala que na cruz Jesus registra o homem como novo filho de Deus.
Fala que Jesus é o único Senhor e Salvador. Fala que Ele mandou pregar para toda criatura. Só abre a boca e fala. E eu termino dizendo que quando eles falam, eles não cobram royalties. Eles não estão dizendo assim: só se nós levarmos vocês lá, só se vocês nos derem tanto. Não, ele só anuncia. O rei fala, olha, o rei diz, pode ser uma armadilha. Alguém diz, manda 5, ele manda 2 cavalos e vai. Abre o portão. Diga a sua mensagem. Diga a sua mensagem libertará as pessoas da prisão. Aleluia. 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 Fique de pé comigo. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pastor, eu não sei pregar. Eu não sou filho de pastor. Porque a desculpa é, fulano só é isso porque ele é filho de pastor. Eu não sou filho de pastor. Eu não sou neto de pastor. Pelo contrário, a minha família é oriunda do Congá. Eu estou aqui e crio, e eu abro a boca para falar. O que os leprosos nos ensinam, não precisa de nome, não precisa aparecer, só leva a mensagem, só entrega a mensagem. É a mensagem que transforma, é a mensagem que liberta, é a mensagem que cura, é a mensagem que transforma. Foi um e voltou. E quando voltou, viu ouro, viu prata, viu arraial liberto, viu comida, viu pão, voltou, e o rei abriu a porta. E quando ele abriu a porta, o capitão estava na porta. Eles passaram por cima, oh glória a Deus, evangelho arrebatando, evangelho resgatando, tirando um por um da prisão. Venha comer, venha comer, venha comer. Mas um capitão se coloca no meio e diz, não vai passar. Ele passa por cima. Evangelho é poder de Deus. Levante a mão que eu vou profetizar. Escuta o que eu estou profetizando. Você não tem que temer ninguém, aleluia. É o inferno que teme a igreja. Se a igreja voltar para as praças pregar, não é o inferno que para a igreja, é a igreja que para o inferno. Se a igreja voltar a pregar, não é a família que se acaba, é o diabo que tem que fugir das famílias. Se a igreja voltar a pregar, não é suicídio que domina, é o evangelho que liberta do suicídio. Nesta noite Jesus quer salvar a tua alma. Levante a sua mão e diga, no sangue de Jesus há poder. No sangue de Jesus há poder. Você tem uma mensagem que ninguém tem, está na tua boca. A mensagem não está na boca de João, de José. A mensagem está na boca de leprosos que foram alcançados pelo poder do evangelho. Quem pode levantar as suas mãos e glorificar o nome? Aonde está você que quer reconciliar com Jesus agora? Saia do teu lugar pelo poder do nome de Jesus. Este evangelho nos libertou. Quantos foram libertos pelo nome de Jesus? Ele quer te libertar nesta noite. Venha para Jesus agora, que Jesus vai perdoar seus pecados, vai te libertar. Evangelho veio para te libertar do pecado. O evangelho veio para te libertar das trevas. Evangelho veio para salvar a tua alma. Evangelho veio para mudar a tua vida. E você pode ser alcançado nesta noite pelo poder santo do evangelho. Eu não posso delongar mais, porque o horário já passou. Mas se você está aqui nesta noite e ainda não é crente, distanciou-se do caminho do Senhor, está em desespero, eu quero dizer para você que o arraial ainda tem pão, no arraial ainda tem água, ainda tem prata e ainda tem ouro, e no arraial ainda tem veste para te vestir. Aleluia. Pode vir para Jesus. Glória a Deus. Evangelho é poder. Glória a Deus. Pode vir glorificando. Oh glória. 2 almas estão aqui, mas o evangelho tem poder para te salvar também. Eu não sei o que o diabo está dizendo aos teus ouvidos,
mas no sangue de Jesus há poder para te libertar. O diabo pode ter dito qualquer coisa para você, mas os teus ouvidos ecoam a voz de Deus: vinde a mim, vinde a mim. Oh, a terceira alma está aqui, mas eu creio que tem a quarta. Onde está a quarta? Igreja, abre a boca para glorificar o nome de Jesus Cristo. Onde está a quarta pessoa? Oh glória, oh glória, oh glória. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Jesus te ama, aleluia. Repito, Jesus te ama. Repito, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama tanto que te trouxe aqui hoje para mudar o quadro da tua vida. Jesus te ama tanto que o diabo está caindo por terra aqui agora. Jesus te ama tanto que Ele está enviando o poder sobre esta casa aqui agora. Satanás está caindo por terra, aleluia, porque há poder no Evangelho. A quarta pessoa está aqui, mas eu creio que pode ter a quinta. Quem crê assim, diga glória a Deus por isso. Jesus te ama, aleluia, 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 aleluia. Meu irmão, você está nos últimos cultos. Meu irmão, você está nas últimas horas de oração. Você nem sabe se vai para o trabalho amanhã. Você nem sabe se amanhã vai ter dia para você. Você nem sabe se Jesus vai te recolher essa noite. Abra a sua boca pelo menos um instante. Faz barulho de glória a Deus. Esse glória a Deus vai alegrar a tua alma. Meu irmão, abra a tua boca, deixa o Espírito Santo te encher, para você entrar na tua casa hoje com a autoridade do Espírito. Sei que existe paz em tua presença. Aonde está a quinta para mim terminar? Amo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aonde está a quinta? Declaro que a esperança é distanciado dos caminhos do Senhor, vem agora. Distanciado dos caminhos do Senhor, vem agora. Aleluia. Vem em nome de Jesus. Aonde está a quinta pessoa? Aleluia. Teu nome é vida. Aonde está mais uma? Aleluia. 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 Dissipa as trevas. Pastor, eu estou embaraçado. Ouça, pastor, eu estou embaraçado. O senhor não sabe aonde eu estou, pastor. Estou me arrepiando. Eu não consigo sair mais, pastor. Desce um trovão aqui no Alphaville. Agora Jeová está dizendo: eu estou quebrando as algemas que te prende. Levante as mãos. Demônios que vieram contigo até esse portão nunca mais chegarão perto de ti, diz o Senhor. Urai Kashouria Kaiosouya Ayakashu Kapachu Kanducha Faço Kepatácia. Gemas estão quebrando, algemas estão caindo por terra. Satanás não pisa mais na tua garganta. Satanás não te dá mais essa lavagem. Satanás não te escraviza mais. Hoje Jesus quer te salvar. Venha correndo. Meu Pai, eu estou te esperando agora. Capaço que patócia, capatose cácia capatai, camambada capacatapa caço quebria, camandúcia capatose quebria, camarabachuri me calabachouria. Venha agora, agora, venha agora para Jesus. Aleluia. Eu sinto Jesus abrindo caminho para você vir. Venha agora experimentar o que Jesus está querendo te entregar agora.
Saia do teu lugar, porque não existe algemas que te prendem mais. Eu insisto, saia do teu lugar, porque não há demônios que te segurem mais. Vem agora. Saia do teu lugar. Agora. Agora. Vem em nome de Jesus Cristo. Eu estou te esperando. Aleluia. 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 Igreja, ore comigo em espírito. Aleluia. Tem alguém aqui na UTI do inferno. O diabo está te dando poucos minutos, mas Jesus está te oferecendo a eternidade aqui agora. Eu vou parar o apelo, porque eu não posso ir mais. Levante as mãos comigo, igreja. Ore, irmãos. Igreja, com as mãos levantadas, ore por essas almas. Siga de oração, vem comigo na oração. Obreiros, ore comigo. Senhor Jesus, essas almas estão aos teus pés. Jesus, a gente precisa de poder e autoridade. Cura a enfermidade aqui agora. Começa a libertar dos vícios, mudar a mente. Oh, Jesus, batiza crente com o Espírito Santo aqui. Cura de enfermidade, Jesus. Essa irmã que está na live, Jesus, chorando como criança, perguntando quando é, Senhor, que eu vou ter esse privilégio. Visita ela agora, Jesus. Abacabaxo que mandai. Anda com ela, Senhor, dentro dessa casa. Camacho que baixo, camandarabacai. Camandarai, para ela saber que tu és Deus, que tu és Pai. Que tu és Deus de Brasil, mas é Deus de fora do Brasil. Tu és Deus de Cuiabá, mas é Deus fora de Cuiabá. Tu és Deus das Assembleias de Deus, mas também é Deus de outras igrejas. Porque tu és santo, visita esta casa agora. Crente que quer receber, já ficou até agora. Não vai sair murmurando. Abre bem a tua boca, porque papai está me dizendo. Eu estou visitando a tua casa aqui agora. Abre, abre, abre para glorificar. Se tem vergonha de glorificar a Deus, sai disfarçadinho, pega o Uber e vai para casa. Mas se quer receber de Deus a autoridade e poder do Evangelho, abre bem a tua boca agora. Lava no teu sangue. Lava no teu sangue. Todos de joelhos. Escreva o nome no livro da vida.